Bom, vamos retomar então. Deixa eu pegar o meu roteiro. Bom, então a gente retomando agora os debates, enfim, a apresentação. A gente vai ter que apertar um pouco o tempo para conseguir não atrasar muito a agenda, até porque segurar as pessoas para além da 13h é complicado, né? Nós temos marcado para as 9h. Então, eu vou ser breve e falar em menos de 15 minutos, com certeza. Peço para a Estela, por favor, que está controlando o tempo, que seja bem enfática, e inclusive com todos aqui, para a gente conseguir ouvir os palestrantes e ter pelo menos uma breve rodada de perguntas, se dá tempo, né? Porque não sei se vai ser possível. Queria também informar que na próxima quinta-feira, aqui nessa sala mesmo, vai ter um encontro do NEADS, que são esses encontros mensais que acontecem, encontros gratuitos, vai ser sobre captação de recursos, vão falar de fundos da criança e do adolescente, incentivos fiscais, Lei Rouanet, PROAC, para a área da saúde, idosos e esporte também. É das 9h ao meio-dia, é aberto ao público, então, enfim, estão todos aqui convidados para participar. Bom, a minha fala, a ideia dessa segunda mesa é a gente trazer um pouco mais para o concreto, né, e entender as propostas prioritárias que apareceram a partir dos levantamentos que a gente fez, né. Então, o tema da remuneração de dirigentes como uma barreira para o desenvolvimento das organizações da sociedade civil, ele se coloca muito de uma forma mais enfática, mais dura e que tem alterações necessárias, especialmente sob o ponto de vista administrativo, da legislação administrativa que envolve a administração pública e a legislação tributária, né? Enfim, esse é um tema antigo, né? A não remuneração de dirigentes aí. Vocês estão funcionando? Sumiu. A não remuneração, esse está funcionando? Tá, né? De 1935, da Legislação de Utilidade Pública Federal. É um tema que tem uma dimensão legal, normativa, né, na norma, com claros reflexos no campo administrativo e tributário, mas é um tema que é muito simbólico da amplitude das restrições à liberdade de auto-organização das organizações da sociedade civil. Ou seja, a gente vai encontrando a questão da vedação à remuneração de dirigentes em diversos espaços, conselhos, cadastros, inscrições, às vezes na minuta de um contrato de financiamento privado, não poderá usar o recurso para remunerar dirigentes. Então, é uma questão realmente muito complicada de mapear e que aparece em muitos lugares, né? Por esse caráter, enfim, até do valor do trabalho, de todo o histórico que a gente percebe. Nos últimos 20 anos, houve reformas na legislação que tentaram resolver esse problema, avançou muito, sem dúvida. Hoje, a gente pode remunerar dirigentes, mas o problema persiste, né? Tantas leis, como a Laís apresentou, leis nacionais, importantes, ainda encontramos essa questão reaparecendo, né? A questão reaparece com frequência na legislação, em contextos diversos, e revela o quê? Né? Porque essa loucura da gente ficar tendo que descobrir onde tem norma que proíbe vedação de dirigentes de organização da sociedade civil, essa profusão de normas, revela um tratamento não uniforme da legislação, um tratamento não isonômico da legislação para o campo das organizações da sociedade civil, uma desorganização legislativa, né? E isso não tem fundamento constitucional, né? Fere a Constituição. E, na prática, acaba sendo essa luta
enfim, né, de Golias e Davi, né, as organizações contra restrições desconhecidas, que vai gerando uma incapacidade, muitas vezes, de lidar com isso, e o fenômeno que a gente tem chamado da criminalização burocrática, né? Em razão de um desconhecimento, muitas vezes, dos próprios legisladores, do próprio agente executivo, que às vezes edita um decreto, que tem em mente uma visão muito estrita do problema dele, da administração pública, do recurso, que às vezes até faz sentido, mas ao regular uma coisa do campo do recurso público, ele acaba estendendo uma restrição para a organização, para a situação daquela organização. E isso muitas vezes se dá em razão de um desconhecimento, de um preconceito e de uma subrepresentação do campo também, né? Então, até na fala final, Rebeca comentou da produção acadêmica na área de terceiro setor, que nos anos 90 era tão forte, né? E era muito forte na área da administração, né? Porque no direito a gente percebe que, enfim, é muito pouca coisa, a lei da UCIP aqui, remuneração de dirigentes era um tema ali, mas a Lei 3.019, né, a questão dos convênios e a Lei 3.019, ela, enfim, agora vem com uma força maior de que, enfim, sim, existe um campo próprio, existe um universo próprio de estudo jurídico e que não depende da administração pública, depende de um campo da sociedade. Então, acho que também é um momento, por isso é muito importante a gente estar aqui também em parceria com a Faculdade de Direito, o Escritório Modelo, né, a Promotoria de Fundações, o pessoal da área de monitoramento e avaliação dos contratos de gestão das OS em São Paulo, porque na área da cultura, né, porque é um tema que se espraia de diferentes formas e que exige estudo, conhecimento e debate público para ser superado. Essa ideia de tratamento não isonômico da legislação não é só a gente que está falando, né? Então, na relatoria especial da ONU sobre esse tema, o relator Mainakia, em 2015, num relatório que ele publicou, coloca que os Estados-membros têm responsabilidade em reconhecer as organizações, incluindo comunidades afetadas, como atores-chave nos processos de exploração de recursos naturais. Em muitos países, os interessados carecem de mecanismos para expressar livremente as suas preocupações. E os governos são mais receptivos à posição das corporações do que à necessidade e preocupações das comunidades afetadas, né? E isso se reflete também no campo normativo, né? O tratamento não isonômico foi também objeto de estudo e conclusão de um relatório muito interessante que fala sobre lavagem de dinheiro pós o 11 de setembro e a legislação antiterrorismo, anticorrupção, em que o estudo faz uma análise bem profunda, bem interessante, dos mecanismos de avaliação das medidas que os países tomam para proteger o sistema de lavagem de dinheiro e terrorismo, né? E o cenário é desproporcionalmente mais rígido para organizações da sociedade civil do que para as empresas. O relatório é muito claro nisso e dá exemplos. Inclusive, foi feito um grupo que está justamente falando sobre essas questões das normas do GAFI e tudo isso relacionado a esse tema, né? Um outro ponto do tratamento não isonômico da legislação recente também é o texto original da Lei 3.019, que não chegou a entrar em vigor, ainda bem, né? Que no artigo 37 trazia um dispositivo muito preocupante, né? E que foi feito toda uma articulação com a plataforma, organizações da sociedade civil, academia, o Centro de Estudos também em Sociedade Civil, o Estado, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, fez um paper também abordando, entre outros assuntos, esse. E a BONG também, no Boletim Orientação Jurídica, a gente fez um material justamente chamando a atenção para isso. E o artigo 37 previa que a organização da sociedade civil indicará ao menos um dirigente que se responsabilizará de forma solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, devendo essa indicação constar do instrumento de parceria.
Ou seja, estabelecia que um dirigente da organização da sociedade civil deveria se responsabilizar solidariamente com seu patrimônio, solidariamente, pela execução das metas. Não era nem por desvio, má-fé, né? Uma loucura, é um tipo de previsão que não tem em nenhuma norma envolvendo agentes públicos, agentes políticos, prefeito, governador, enfim, que gerenciam orçamentos. Não tem nenhuma empresa concessionária de serviços públicos, delegatária de serviços públicos, que tenha qualquer tipo de relação financeira, econômica com a administração pública, e, de repente, surge numa legislação de parcerias com organizações da sociedade civil, né? Então, ali, a gente percebe claramente um pensamento de muita desconfiança, né? Um pensamento de criminalização, né? Enfim, que o fato de ser dirigente, o seu patrimônio agora é fiador, é garantidor das metas de uma política pública, né? Muitas vezes, porque é uma parceria com o Estado, né? Então, é uma loucura mesmo. O próprio marco bancário da doação, né, um movimento que está feito aí, a ABCR, a Associação Brasileira de Captação de Recursos, tratando isso, e no próprio material que eles produziram, tá, uma constatação muito evidente também de que é necessário uma articulação com o Banco Central. Por quê? Porque um novo sistema de boletos e credenciamento beneficia os pagamentos feitos às empresas, mas pode inviabilizar as doações, né? Então, a pessoa, para ter um boleto emitido em nome dela para ela fazer uma doação, o sistema que foi criado inviabiliza que as doações possam acontecer dessa forma, né? Porque ele foi feito para ser pagamento, não para ser doação. Então, medidas que, às vezes, é um software, um sistema, foi feito com a melhor das intenções, mas deixa de considerar as organizações, e depois a gente tem que fazer toda uma mobilização para discutir, muitas vezes, o óbvio, né, ou retirar um preconceito aí da norma que está colocada. Estudando esse assunto, e recentemente até lendo a decisão do STF, que vedou, proibiu o financiamento privado de campanhas, a doação de empresas, né, a doação de empresas para campanhas eleitorais, o voto do ministro relator, que foi o ministro Fux, ele traz essa questão da isonomia entre pessoas jurídicas, porque pouca gente sabe, mas a legislação eleitoral vigente até essa decisão estabelecia que entidades de utilidade pública federal não podiam doar para campanhas. Estabelecia que organizações que recebem recurso do exterior não podem doar para campanhas eleitorais. Mas não tinha nenhuma vedação dizendo que empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil não poderiam doar para a campanha, né? Então, assim, qual o fator de discriminação, de descrime, o que diferencia uma organização da sociedade civil de uma empresa internacional para que uma possa fazer doação para a campanha e outra não, né? Então, tinha essa vedação na legislação. E no voto do Fux, onde ele fala, de fato, é mais justo, é mais democrático que nenhuma pessoa jurídica possa doar para a campanha, ele abordou e enfrentou esse tema, né? Então, ele coloca que, não menos importante, existe inconstitucionalidade do critério de doação à campanha por pessoa jurídica sob enfoque da isonomia entre pessoas jurídicas. E esse é um tema muito importante quando a gente fala de regime tributário, de isenção e da remuneração de dirigentes, né? Com efeito, ao vedar que associações civis sem fins lucrativos e entidades sindicais, que também eram vedadas, realizem doações, a legislação eleitoral cria, sem qualquer fundamento constitucional, uma desequiparação entre pessoas jurídicas, razão por que violação da isonomia manifesta. Com efeito, o princípio geral da igualdade, encartado no artigo 5º da Carta Maior, se afigura como limite material e não apenas formal ao legislador. Ele impõe que exista uma razão constitucional suficiente que justifique a diferenciação, bem como reclama a necessidade de que esse tratamento diferenciado guarde pertinência com a causa jurídica, o valor maior distintiva. Daí porque, se a mens legens do artigo
quis impedir a formação de pactos antirrepublicanos entre associações que recebem recursos governamentais, porque o espírito era esse. Essas entidades de utilidade pública têm isenção tributária, imunes, né? Que é até errado tecnicamente, mas tudo bem. Então, por isso, é antirrepublicano que elas que recebem recursos possam fazer doações para a campanha. E ele coloca aqui, se essa associação, né, formação de pactos antirrepublicanos entre associações que recebem recursos governamentais com poder público e permissão de doação de empresas privadas, colide frontalmente com a sua finalidade subjacente. Ou seja, as grandes doadoras de campanhas, e no voto ele traz isso, são empresas que depois firmam contratos milionários com os eleitos, né? Então, eu acho importante porque é uma questão constitucional que foi abordada nessa decisão. E eu tinha tido a oportunidade de estudar isso em 2005, por ocasião do referendo contra contra a venda de armamentos, né? E, naquela ocasião, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou a mesma regra que se aplica para campanha, que se aplicava para doação de campanha, para as frentes parlamentares ali que estavam debatendo a coisa do desarmamento. E instituições como Viva Rio, Sou da Paz e várias outras, ou porque eram utilidade pública federal, ou porque recebiam recursos internacionais para projetos específicos, com prestação de contas, né? Ficaram proibidas de promover eventos, de realizar atividades por ocasião da campanha do desarmamento, sob o argumento dessa legislação eleitoral. Então, a gente vê como isso, de fato, tem impactos evidentes e diretos no nosso exercício de um direito político e da liberdade da cidadania, né? E aí, por que a gente está falando disso na remuneração de dirigentes? Porque era ser utilidade pública. E ser utilidade pública eram organizações que não remuneram dirigentes, né? E aí, falando de novo desse assunto que sempre reaparece aí na MP 851 dos fundos patrimoniais, que, enfim, é uma MP que vem definir um tema super importante, sem dúvida, regulamentar os fundos patrimoniais é um avanço para a sociedade civil, ter formas que aceitam que elas sejam associações e fundações, não cria uma figura específica. Então, a lei, a medida provisória, ela vem, em muitos aspectos, atender aí tudo que a sociedade civil espera dessa legislação. Mas ela tem problemas. E um dos problemas que ela tem, quando eu comecei a ler, eu falei, legal, permite a remuneração, é expressa com relação a isso, né? Então, os membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos dos fundos, das associações e fundações que vão ser gestoras de fundos, poderão ser remunerados, observado o rendimento do fundo nos termos do Estatuto. Ou seja, ele já coloca aí uma outra condicionante que não tinha aparecido até agora, que é o rendimento do fundo, né? E aí é o Estatuto que vai definir. E aí ele vai adiante e diz: a remuneração dos membros do órgão de que trata o caput será limitada à maior remuneração do dirigente máximo das instituições públicas apoiadas. Ou seja, o dirigente do fundo não vai poder ser remunerado num valor maior do que alguma instituição pública que o fundo venha a apoiar. Então, antes de apoiar uma instituição, ele vai ter que saber quanto ganham os dirigentes da instituição, porque o critério da remuneração da outra é, para um fundo privado, o critério de remuneração do dirigente dele. Ou seja, criou um novo requisito que eu só fui perceber isso ontem. E eu tinha lido essa MP, mas eu achei que era um recurso público. Aí, quando você vai ler com cuidado, você fala, não é isso, né? E aí ele veda a remuneração de agentes públicos em contrapartida à participação nesses conselhos, que aí, enfim, a gente pode discutir se é razoável ou não, mas um pouco mais, sem dúvida. Então, essa questão do princípio da isonomia é muito forte nessa matéria, e eu não tenho dúvida de que ele é a base para as propostas de alteração legislativa, ou seja, tratar desiguais de maneira desigual, mas
esse fator que diferencia um do outro tem que ser tratado do ponto de vista constitucional. E a nossa Constituição estabelece que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, né? Então, esse é um comando claro da Constituição que tem que ser atendido pela lei e pelo legislador quando faz a lei. Então, a gente tem todas essas barreiras que a Laís já apresentou também com mais vagar e que a gente desdobrou em 5 grandes, enfim, ideias de propostas, né? Então, essa questão da legislação tratar a remuneração como uma exceção e não como um direito. Então, teria que se fazer uma alteração para reconhecer a possibilidade de remuneração, não como uma exceção, né? Que a legislação federal também pode impactar em legislações estaduais e municipais. A federal hoje já está mais organizada, mas a gente vê nos estados e municípios ainda esse tema sendo tratado de maneira equivocada, inclusive pelos conselhos, com registros de organizações, né? Que é um ponto também o que o próprio deputado Paulo Teixeira trouxe, né, de falar com o município de São Paulo, tal, que eu acho que tem razão. Essa diferenciação sem exigência justificada, né? Então, evidentemente, para ter um fator que diferencia uma pessoa jurídica da outra, nessa razão, precisa ter um fundamento para isso, né? Eventualmente, a questão do salário de um dirigente com recurso público, acho que tem um fundamento aí que a gente tem que discutir com um pouco mais de cuidado, claro, né? Há limites, eu acho que o Eduardo vai trazer isso também na fala dele. Ninguém está aqui a advogar que não tem que ter controle nenhum, transparência nenhuma, e que não é necessário nenhum critério. É evidente que é, mas esses critérios têm que ser razoáveis, uniformes, e estimular a existência de organizações, e não impactar no fechamento dessas organizações, né? Então, alguns critérios, essa diferenciação entre diretor, dirigente, o limite dos 70% do teto do servidor público, que é uma coisa, enfim, que não tem muita base, porque 70, 20, 30. E a questão do parentesco, né? Então, a lei estabelece ali, num determinado momento, que cônjuges e parentes de até 3º grau, de instituidores, sócios, diretores, e aí vem o máximo que é benfeitores e equivalentes, né? O que é ser benfeitor e o que é ser equivalente, né? Não podem ser remunerados. Então, no limite, isso aqui estabelece que se eu sou voluntário de uma organização, eu não posso ser voluntário de uma organização em que algum parente meu até 3º grau exerça atividade profissional como dirigente, porque senão eu posso ser benfeitor equivalente e eu não posso fazer uma doação para essa instituição, né? Então, realmente, a legislação não ajuda da maneira como ela está colocada e cria barreiras ao desenvolvimento das organizações. E o que a gente está construindo é justamente algumas propostas que possam tratar esse tema de uma maneira mais isonômica, mais organizada e que permitam a evolução das organizações num ambiente mais democrático e transparente. Eu falei que eu ia falar em menos de 15 minutos, mas eu não fiz isso. Eu falei em 15, né? Vou passar a palavra já imediatamente para a Claudinelli. Tá. Eu pego a sua apresentação aqui. Obrigada. Claudinelli Moreira Ramos é coordenadora de monitoramento e avaliação da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. É uma pessoa que, enfim, é uma grande colaboradora para o terceiro setor como um todo, entende muito de parceria e eu estou muito feliz com a sua presença e ansiosa por te ouvir. Obrigada, Claudinelli. Paulo, eu super agradeço o convite. É uma responsabilidade enorme dividir uma mesa num evento organizado por você e pela Laís, que são, de fato, grandes referências, também com o Dr. Ayrton e Dr. Eduardo, né, pelos quais eu nutro profunda admiração há bastante tempo, e sendo a única não advogada da mesa, né?
Eu sou burocrata do setor público, coordeno a área de monitoramento e avaliação da Secretaria da Cultura, e é da perspectiva da administração que eu vou situar algumas questões para o nosso debate. E a primeira grande pergunta é: por que cargas d'água a gente está falando de limites para dirigentes, para remuneração de dirigentes em parcerias com as organizações da sociedade civil? Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar por que a gente está fazendo esse tipo de análise, porque é comum falar, sou contra, sou a favor. Por que a questão surgiu? Né? Eu vou trazer algumas hipóteses. Né? Mas, primeiro, eu convido vocês a pensar um pouquinho no que significa discutir remuneração de recursos humanos no âmbito da administração pública. Né? No setor público, a gente tem algumas questões. Para começar, falta dinheiro para bancar a estrutura toda, o tamanho da máquina, né? E a complexidade histórica de uma máquina que, como foi dito aqui, tem legislações que vão se sobrepondo umas às outras. Né? Um bom exemplo disso, o Decreto 62528, de 31 de março de 2017, que impõe o teto salarial a dirigentes de organizações sociais no estado de São Paulo, não revogou nem alterou o Decreto 50.611 de 2016, que determinava que os patamares de mercado que deveriam determinar como é que a gente remunera dirigente nas organizações sociais no âmbito da cultura. Então, a gente vai ter um emaranhado de leis e um número muito grande de profissionais. A gente vai ter uma perspectiva de estabilidade, se fosse pensar na palavra-chave para o setor público, né, em termos de recursos humanos, a estabilidade é uma variável extremamente determinante, porque o foco tem de ser o interesse público, e a gente tem um conjunto de princípios que devem embasar todas as relações. Não posso falar em concorrência, né? Eu não posso remunerar um profissional de uma área no poder público, numa secretaria, diferente do que eu remunero aquele perfil profissional em outra. Né? E a gente tem um histórico de continuidade que precisa ser previsto. Por outro lado, a Constituição de 1988, no seu artigo 169, previu que haveria de se pensar em limites para gastos com o pessoal por meio de uma lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? E ela determina muito rigidamente quanto se pode gastar. Até 50% no âmbito da União, até 60% para os demais entes federados, que por conta de só poder gastar em torno das despesas correntes, acabam ficando no patamar da União também de 50% lá no âmbito do limite prudencial. Essa é uma lei que, em algum momento, a gente também precisa discutir. Né? E é complicado tratar igual todas as áreas, é complicado tratar igual todas as demandas. Né? De qualquer maneira, se a gente pensar em termos de setor privado, a lógica é outra. Né? Não dá para falar em máquina. Eu usei aqui capacidade instalada, porque é muito variável. O tamanho do setor, dos recursos humanos empregados na iniciativa privada, cresce ou diminui, fica mais complexo ou mais simples, de acordo com os recursos disponíveis. A gente está num cenário de abundância ou de escassez? Né? A concorrência é pela vaga ou é pelo profissional, pelo recurso humano? Né? Isso determina, isso pauta salário. Né? A palavra-chave aqui é dinamismo. E aí, a estabilidade, ora, é o fator, ora é instabilidade, né? A gente vai ver um aumento ou uma redução do empenho para cumprir as regras legais, inclusive, um aumento ou diminuição da criatividade no cumprimento das regras para obter e gerenciar recursos humanos, e os interesses que norteiam isso são particulares. E o que determina muito das decisões é a conjuntura. Né? Aí a gente vai olhar os princípios, por exemplo, da administração pública, e para a iniciativa privada, a leitura deles é muito diferente. Legalidade é um meio. Eu posso me dispor deste meio ou não. E a gente tem uma iniciativa privada na informalidade enorme no nosso país. Né? Impessoalidade não necessariamente é um valor.
eu posso criar uma empresa só com pessoas da minha família. À exceção da santa lei do bom senso, né, não estarei ferindo nada. Nada me impede de fazer isso. Né? Publicidade varia, depende do meu negócio. Como é que eu vou fazer isso? Moralidade é muito afeta aos costumes de cada momento, de cada região, de cada contexto. Né? É um princípio muito abstrato aqui no âmbito do setor privado. Agora, eficiência não é nem princípio. Se a gente está na iniciativa privada, eficiência é um fator de sobrevivência. E aqui eu quero deixar bem claro que o conceito de eficiência que a gente utiliza no setor público paulista é basicamente da correlação entre custo e benefício. Né? A gente está falando, inclusive, num sentido de eficiência que define o que a gente entende por economicidade. Ele pauta a economicidade para nós. É o custo versus o benefício. Não é só ser mais barato, não é só fazer mais, é fazer mais e melhor gastando o menos possível. E, nesse sentido, para a iniciativa privada não é um princípio, é determinante. Né? E aí a gente vai ter uma situação em que a responsabilidade fiscal não requer uma lei. Né? O imperativo é não gastar mais do que se tem. Senão você não consegue sobreviver bem, você não consegue ter sucesso e, muitas vezes, não vai adiante. E quando a gente traz todas essas questões para a relação do poder público com o terceiro setor, para o âmbito das parcerias públicas com a iniciativa privada sem fins lucrativos, a gente vai ver que há uma confusão de papéis que ainda não está bem equacionada. Para começar, no Brasil hoje, tamanho, complexidade, regramento, liberdade de criatividade no terceiro setor, tratando, e eu vou tratar sempre aqui da questão das parcerias com o poder público. Isso é algo em definição. Não está claro, a gente não consolidou esse patamar ainda. Porque um cenário que a gente vive é o cenário da insegurança. Né? A gente tem estabilidade em várias situações, instabilidade em diversas outras. O que alterna isso é não a conjuntura do mercado, mas uma situação artificial que é afetada por mudanças regulatórias, que a cada hora ou nos surpreendem, né, ou são até aguardadas, são defendidas. A gestão técnica afeta essas parcerias. A gestão política, o melhor exemplo disso é o que a gente está vendo agora no caso das eleições. Né? Dependendo de quem ganhar, a gente vai ter uma relação diferente do terceiro setor com o poder público no Brasil e nos estados. Ou não vai? Né? E o foco e o compromisso público dessas parcerias sempre está sendo colocado em xeque. Constantemente há uma suspeita que leva a uma demanda de intensificação do regramento e do controle. A lógica está muito permeada aí. Aqui só um detalhe. Quando a gente fala em remuneração no setor público, precisa se pensar, né, como é que a gente vai remunerar, porque há todas essas condições e há uma questão de responsabilidade fiscal. Quando a gente fala no setor privado, né, o mercado dá a dinâmica das relações, mas é importante observar que essa característica, essa lógica dinâmica, ela permanece mesmo quando há a relação da iniciativa privada, lucrativa, com o setor público. Né? A gente não vê ninguém falando em teto salarial para fornecedores do poder público. Né, para concessionários de serviço público, para quem recebe vultuosas somas por meio de incentivos de reduções fiscais. Né? Imagina a gente chegar e falar, senhor presidente das organizações Globo de Comunicação, seu salário é limitado a R$ 30.934,70, que é o salário do presidente da República. Presidente da ES Eletropaulo, o senhor não pode ganhar mais do que R$ 22.388,14, que é o salário do governador. Porque a gente está falando de concessões públicas. Isso não acontece. Né? No entanto, quando a gente vai para o terceiro setor, né, como a finalidade
pública das parcerias é uma condição, essa questão da remuneração é posicionada. E aí, também é interessante observar que existe uma indefinição quanto ao tipo de eficiência que se quer, né? A gente está falando de eficiência como um princípio, né, para garantir a oferta dos serviços públicos, e se for um princípio, tanto faz se a gente está falando de serviços públicos lucrativos ou não, tanto faz se os resultados serão bem-sucedidos ou não, né? Tem que ofertar, tem que garantir, mesmo que dê prejuízo, né? Ou a gente está falando de uma eficiência que é um objetivo determinante da boa avaliação e, por consequência disso, a gente tem que garantir o resultado pretendido em quantidade e qualidade conforme o planejado para continuar a parceria. Isso não está claro. Não está claro até hoje. A eficiência no setor público não está clara e a eficiência nas parcerias ainda não é bem determinada. E aí a gente vai ver que a discussão da responsabilidade fiscal também é curiosa, porque ela vai além das obrigações. Quando a gente estabelece uma parceria, eu só posso gastar o que eu tenho. Eu tenho que estar dentro dos patamares estabelecidos. No entanto, não há hoje obrigações que afetem os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, embora inúmeros movimentos tenham acontecido no país recentemente para tentar obrigar a limitação ao Estado, né, ao poder público, limitar, considerar os gastos de RH no âmbito das parcerias dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é uma grande temeridade por vários motivos, e a gente um dia precisa falar disso também. Mas, finalizando essa contextualização de cenário, a gente vai ver também que a ideia de pensar em limitação para os dirigentes no terceiro setor, nas parcerias públicas, tem muito a ver com moralidade, né? Non nomine quod licet honestum est. O que nem tudo que é legal é honesto. Nem tudo que está previsto em lei é moral, né? Ótimo. As pessoas falam como razoabilidade. Como é que a gente vai gastar tanto com tão pouco recurso público, precisando investir nas parcerias? Como é que a gente vai deixar essas pessoas ganharem tanto, né? Mas aí é bom situar no âmbito da motivação, né, de discutir como é que a gente motiva essas remunerações, as duas questões, os dois lados da pergunta, né? A gestão de recursos humanos, a gente pode gastar num cenário de escassez, altos salários nessas parcerias? Essa é uma pergunta super legítima. De outro lado, se a gente sabe que a gestão de recursos humanos dentro da iniciativa privada, né, é feita com muito menos estabilidade e muito maior responsabilização, a gente pode gastar muito menos sem toda a proteção que há no ambiente público? Essa é outra questão importante. Aí, alguns problemas que a gente precisa evitar, e a gente tem pensado muito nisso, né, em função dessas regras de limitação de salários, né? Como é que a gente evita perder quadros qualificados? A alta rotatividade, né, os gastos correspondentes dessa alta em capacitação, né, em renovação de funções. Como é que a gente evita, e isso a gente tem vivenciado na prática, expedientes duvidosos ou até mesmo, e em geral são, antieconômicos para complementação salarial? Ajuda de custo, gratificação, auxílio, verba de representação, jeton. Como é que a gente evita que isso tudo seja usado para não ter uma perda na remuneração daquelas pessoas que são obrigadas ao teto, né? E como é que a gente fiscaliza isso? Como é que a gente equaciona o custo de fazer essa fiscalização, que é diferente do controle das remunerações seletistas, né? De outro lado, começa a haver uma discussão de pedidos de equiparação, né? Já que as regras cada vez mais são parecidas com a do serviço público, a gente está falando praticamente de servidor público, né? E como é que a gente vai evitar, por exemplo, encaixar na lei de responsabilidade fiscal se até o teto a gente já limitou o dirigente máximo do poder público? Sem dizer de conflitos legislativos, por exemplo, não só, mas, por exemplo, com a CLT, que prevê dissídio obrigatório, que pode ultrapassar o teto. Como é que a gente faz? Aqui,
olhando a questão, só para não parecer que a gente só quer... eu sei que o tempo está acabando, vou falar bem rapidinho. Só para não parecer que a gente só quer mostrar na negativa, vamos pensar em resolver os problemas. Como é que a gente garante, a partir destes tetos remuneratórios, a moralidade? Né? Como é que a gente equaciona, cumprir, sem camuflagem, o teto que está lá previsto? A razoabilidade. Né? Como é que a gente vai garantir que pessoas com uma remuneração menor façam a gestão de parcerias qualificadas sem perdas? Né? A gente não vai perder essas pessoas para o mercado, os melhores quadros para o mercado. Como a gente vai equacionar os riscos trabalhistas? Vamos organizar essa equação. Não estou dizendo que é impossível, só estou pedindo que a gente faça isso antes de impor os tetos. Né? E a própria eficiência. Né? Evitando a alta rotatividade, reduzindo as margens positivas na relação de custo-benefício. Como que a gente propõe isso usando esses tetos? Né? Pensando que a dificuldade para isso é muito grande, a gente gostaria de sugerir para o debate algumas sugestões, algumas alternativas no lugar da limitação salarial. Né? E que talvez fossem, essa é a nossa hipótese, mais adequadas para garantir moralidade, razoabilidade, eficiência. Por exemplo, né? Sabe aquela coisa Bela Gil? Você pode, por exemplo, substituir a desconfiança pela confiança. Né? A gente confia primeiro, em lugar de desconfiar primeiro. E responsabiliza administrativamente. Com todo respeito aos colegas advogados, não dá para ficar 5.000 anos debatendo contraditório e vai e volta. Tem que haver medidas mais céleres, mecanismos mais rápidos de responsabilização administrativa, focada no reparo, né, garantindo que seja conforme ao dano e não extrapole. Né? A gente precisa planejar melhor, contratualizar melhor e usar o que a legislação já dispõe. Tem um monte de expedientes. Né? E nós poderíamos depois detalhar na prática como fazer, não é abstrato, não. Para cada um desses itens, a gente tem uma dúzia de sugestões. Né? E evitar comparar todo mundo no mesmo balaio, sabe? Tem instituição pequena, média e grande, tem de muita experiência, pouca experiência, curta, média e longa duração da parceria, alta responsabilidade, requerendo alta capacitação técnica ou não, de alta complexidade de gestão ou não. A gente precisa lidar de formas diferentes com os diferentes. Né? Isso é valorizar a igualdade. A gente precisa de mais esforço para que as ferramentas de transparência ganhem visibilidade e sejam usadas no controle social, com um acompanhamento, monitoramento e avaliação que está previsto em um monte de legislações, mas na prática, em muitos lugares, é para inglês ver. Né? Tem lá gente com esse nome, né? Responsável pelo monitoramento, pela avaliação. Não faz um trabalho estruturado, não tem formação. Né? Então, sem analisar, avaliar os resultados e os impactos, sem propor a discussão disso, né, sem estimular a cidadania e a democracia, a gente vai inventar coisas novas. Agora é limitar o salário do dirigente. Amanhã vai ser outra coisa. E isso não vai nos fazer chegar aonde a gente realmente quer, que são parcerias melhores com resultados melhores, a bem do interesse público. Eu fico à disposição, 1000 perdões por ultrapassar o prazo. Eu ficaria mais umas 2 horas ouvindo a Claudinelli aqui. Enfim, tem muita gente que tem essa função de monitoramento e avaliação de parceria com esse nome, mas tem pouca Claudinelli por aí fazendo o que ela faz na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Realmente, eu tive a oportunidade de ler um parecer que ela fez recentemente, que está disponível na internet, vai integrar, inclusive, o relatório dos trabalhos, e é muito importante e a sua contribuição para esse debate, Claudinelli. Obrigada. Passo a palavra aqui, então, ao Eduardo Sazzi, que é sócio de SBSA Advogados, doutor pela Universidade de Leiden, na Holanda, e também integrante aí da pesquisa. Passar primeiro para Ayrton, que... Enfim, o Ayrton tinha pedido também, né? Ele tem um teto de horário, talvez ele, enfim, precise se ausentar, então eu passo primeiro para o Ayrton
Grazioli, que é promotor de justiça de fundações de São Paulo, especialista em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Bem-vindo, Eita, obrigado. Obrigado, Paula. Boa tarde já ou é bom dia? É bom dia ainda? Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Está funcionando, acho que sim. Dizer da honra de estar, da felicidade de estar aqui com vocês, debatendo esse assunto em meio a uma mesa e um auditório tão qualificado. Depois de alguns anos de experiência, já são quase 40 anos de serviço público prestado, a gente vai ganhando traquejo. Aí eu olhei a ordem dos debates, eu falei, eu não vou preparar nada. E comungava aqui com o Eduardo, que aliás a gente é colega de sala de aula de graduação. Ele falou, também não preparei. Eu falei, então a gente está com a mesma experiência, esses anos de traquejo. Eu acho que se falou bastante aqui de remuneração, e o que eu poderia preparar e trazer para vocês seria uma palestra que teria pertinência para um outro auditório, não esse auditório seleto, onde não cabe aqui trazer e pontuar a legislação, o quanto ela evoluiu nos últimos anos, e evoluiu bastante, bastante mesmo, a respeito dessa temática, e isso é fruto especialmente de duas leis que vieram na década de 90, mas muito mais fortemente por força de um grupo de trabalho da sociedade civil organizada, empoderada junto ao governo federal, especialmente, que resultou a conhecida legislação do marco regulatório do terceiro setor. Sabemos nós que o marco tinha uma pauta bastante extensa de questões importantes e palpitantes para o terceiro setor, do qual se conseguiu, evidentemente, se desincumbir de algumas delas e não todas, de maneira que os assuntos remanescem na pauta. Mas eu acho que um dos grandes avanços foi a questão remuneratória dos dirigentes, abrindo uma trava que era uma expectativa do terceiro setor a longa data, porque mudou. Se a gente olhar o terceiro setor, o cenário da sociedade civil organizada da década de 80 para trás, efetivamente nós tínhamos um número reduzido de organizações, nós tínhamos gestões que se dedicavam a orçamentos que não tinham a significância em termos de percentual, de volume de recursos que tem hoje, e especialmente o número de organizações que nós temos hoje. De maneira que o terceiro setor ele cresceu, ele se engrandeceu e se colocou à altura de uma sociedade civil efetivamente contemporânea, a qual nós vivenciamos hoje em dia. E esse terceiro setor, evidentemente, que ao mesmo tempo em que ele crescia, ele era demandado a duas questões, que eu acho que são ainda dois gargalos das organizações da sociedade civil. Uma delas, a transparência, e outra delas, o profissionalismo. E, evidentemente, que para fazer frente a um profissionalismo necessário na gestão das organizações, evidentemente que isso passa pela questão remuneratória do dirigente. Isso, avançando, nos leva a buscar o que entende a legislação brasileira em termos de dirigente. Aí nós temos novas travas e novos desafios. O dirigente é o diretor, ou o dirigente é a pessoa que ocupa um cargo na alta administração das organizações. Em outras palavras, o dirigente é aquele responsável pela gestão executiva da organização, ou é também aquele que ocupa uma posição estratégica e da mesma importância no Conselho Fiscal ou no Conselho de Administração? O avanço que nós vimos, e o avanço é muito positivo na legislação,
é um contexto de termos um permissivo para que as organizações possam remunerar os integrantes da diretoria executiva. O mesmo avanço não tivemos no tocante aos conselhos. E é por isso que a gente vive hoje um dilema nas organizações de não ter conselheiros voluntários. Dependendo do volume de recursos que a entidade exerce, ela tem dificuldade de buscar voluntários para ocupar uma posição altamente estratégica na organização, que muitas vezes, e não são raras essas vezes, geram responsabilidade, inclusive responsabilidade patrimonial dos recursos pessoais do dirigente. Nós temos visto isso ultimamente. Então, é chegada a hora da ampliação do debate para que a sociedade brasileira discuta das conveniências e das oportunidades de também os integrantes do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração ou Conselho Curador, pouco importa a denominação do órgão estratégico da organização, que tenha também uma contrapartida remuneratória e não somente uma indenização pelos custos incorridos no exercício do seu mistério. Essa eu acho que é outra grande trava, é outra grande discussão que precisa ser colocada em pauta, e certamente o será, e acredito que a curto e não médio ou longo prazo. Outra questão que é preciso ser enfrentada é a uniformização da legislação já posta, que trata a possibilidade da remuneração do dirigente, que é uma liberdade que tem todas as organizações, independentemente de ter um decreto legislativo autorizativo ou não, porque vigora o princípio da autonomia da vontade para as entidades privadas, mas a autorização legislativa legal para a remuneração, ela traz um certo conforto, porque ela inibe discussões de vedação a fruição da isenção da imunidade tributárias e das titulações e certificações, mas é preciso uma certa uniformização na legislação para que as entidades do terceiro setor, enquanto parceiras do poder público, não sejam tratadas como uma extensão departamental do órgão público. E é nesse contexto que a sociedade civil organizada ela é colocada, quando ela é trazida a uma discussão que ela deve observar um certo limite do padrão remuneratório da administração pública, que ela deve observar o teto municipal, o teto estadual ou o teto federal. Se elas são entidades da sociedade civil, se são entidades privadas, o contexto que se espera na discussão e no tratamento legal é que sejam tratadas como entidades privadas com autonomia da vontade e possam remunerar os seus dirigentes por critérios de política institucional a padrão de mercado. Evidentemente que respeitando os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade, da eficiência, que é inerente à administração pública, assim como são inerentes ao terceiro setor e assim como são observados com rigor também nas sociedades empresárias, porque uma gestão profissional pautada pela ética e pela legalidade, ela não é lucrativa nem mesmo na seara do mercado. Então, nos parece que é esse o contexto que as tratativas de um debate acadêmico, de um debate da sociedade civil organizada tem que ser direcionado para que o terceiro setor seja tratado com respeito, com a liberdade que a Constituição lhe confere,
com a exigência de que sejam instituições transparentes e profissionais, e nas parcerias públicas firmadas especialmente, a observância dos fins dos pactos formados. Ou seja, as instituições, quando firmam parcerias com o poder público, elas devem claramente estabelecer nos contratos firmados os fins a que se destinam quando se propõe a firmar a parceria. E eu acho que é nesse contexto que a administração pública e os órgãos públicos de fiscalização externa devem se adequar no sentido de exigir o resultado pactuado, especialmente o resultado em termos de uma proposta de alteração de uma sociedade aonde a entidade se propõe a agir. E naquele contexto se garantir à entidade, observando-se os princípios aos quais me referi, que não são princípios outros que não a observância dos aspectos da moral, a aderência à ética, trazer os resultados a que a entidade se propõe, com a liberdade de agir, que é um princípio constitucional que elas têm conferidos. E eu vou poupá-los dos últimos 5 minutos. Eu acho que era mais ou menos esse o recado. Tenho certeza que quem me sucede com maior maestria fará o fechamento adequado à mesa. Obrigado, Ayrton, obrigado, Paula, Claudinelli, todos vocês por estarem aqui. Remuneração de dirigentes, né? Então, 2 perguntas. O que é remuneração, o que é dirigente? Né? Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque nós temos vários desvios na forma de fazer isso. Eu entendo que remuneração é todo pagamento que constitui um fato gerador do imposto de renda ou de contribuição previdenciária. Isto é remuneração na forma como o direito tributário trata o assunto. Né? A remuneração é algo que constitui fato gerador de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Consequentemente, não é dividendo, não é participação nos lucros. Até porque uma entidade sem fins lucrativos não pode distribuir lucros. Então, isso é uma questão importante. Remunerar o dirigente não é distribuir lucros da entidade. Né? A entidade distribui lucros, ela é proibida de distribuir lucros, seja uma associação ou fundação, ela não pode distribuir lucros. Ela está remunerando o dirigente. E essa remuneração é fato gerador do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Isso quer dizer também que o dirigente não pode ser remunerado como uma PJ. E por que também? Porque associações e fundações não podem ser administradas por pessoas jurídicas. Uma fundação não pode ser administrada por uma pessoa jurídica, está aí o promotor aqui, não preciso ensinar ele. Uma associação tampouco. E se a associação e a fundação não pode ser administrada por uma pessoa jurídica, eu não posso remunerar o dirigente como uma PJ. Esse é o aspecto. Agora, quer dizer que vai ter vínculo de emprego? Não, porque o direito também dá uma solução. A remuneração do dirigente é sujeita à contribuição previdenciária e é sujeito ao imposto de renda nas empresas. Por meio do qual? Por meio do prolabore. O prolabore é um pagamento pago à pessoa física, sujeito ao IR, sujeito ao INSS. Mas não tem 13º, não tem FGTS, não tem estabilidade gestante, estabilidade pré-aposentadoria, etc. Ou seja, não é como um vínculo de emprego. Até porque é difícil eu ter o dirigente empregado, né? Quer dizer, como eu contrato a mim mesmo, como eu demito a mim mesmo. E eu quis citar o exemplo da estabilidade pré-aposentadoria e estabilidade gestante, porque isso é incompatível com a ideia de administrador de uma pessoa jurídica. Se eu tenho um cargo eletivo, na hora que vencer o meu mandato, eu estou grávida. Não vai continuar sendo dirigente porque está grávida. Gravidez não é requisito estatutário para postergação de mandato. Por isso que eu não posso seletizar o dirigente. É um equívoco que está previsto em algumas leis que exigem a seletização ou a contratação do dirigente com vínculo de emprego. Não, ele tem que ser remunerado na pessoa física, sim, mas a título de prolabore.
Vai ter INSS? Vai. Vai ter imposto de renda? Vai. Mas esta é a forma que o direito dá como a solução correta de fazer isso. Pois bem, agora, quem é dirigente? Eduardo, muito bem, dirigente. Bom, essa é uma questão. A expressão dirigente não é usada no Código Civil inteiro. Não dá um buscar, localizar no Código Civil, você não acha a palavra dirigente. Você acha a palavra administrador. Se você vai na lei das sociedades por ações, você também não tem a figura dirigente, você tem a figura administrador. A palavra dirigente, ela surge na legislação fiscal. É na legislação do imposto de renda, começada em 64, que começa a aparecer a palavra dirigente. E aí fica aquela história. Como eu não tenho a mesma uniformidade de conceitos, é o seguinte: carro é a mesma coisa que veículo? Não, um caminhão também é um veículo. Uma motocicleta também é um veículo. Ah, mas você está falando em carro. Não, carro é uma coisa, veículo é outra. É verdade. Carro também pode ser carro de boi, também pode ser o carro que a gente conhece. O problema de você não uniformizar linguagens é que você dá margens interpretativas. E aí nós vamos ao seguinte: quem é o dirigente? Se a gente pensar o dirigente olhando o Código Civil, a gente chega à conclusão que é aquela pessoa, ou aquelas pessoas, que representam ativa e passivamente, em juízo e fora dele, a entidade. Porque vejam que o Código Civil, quando ele fala sobre o que deve dispor o Estatuto das Associações e das Fundações, ele diz o seguinte: informe-me como que esta pessoa jurídica é representada em juízo ou fora dele, ativa e passivamente. Nós temos total liberdade da concepção da arquitetura da governança. Não se impõe diretoria, não se impõe conselho, não se impõe diretoria de 3, conselho de 5, não se impõe conselho fiscal, não se impõe nada. Não há norma, não há lei que determine uma estrutura. Mas a lei diz como que essa pessoa jurídica é administrada. Quem a representa em juízo ou fora dela, ativa e passivamente. Quem tiver este poder é o administrador e é o dirigente. Então nós temos que fugir da denominação do cargo, conselheiro, diretor, superintendente, para entrar na função de representação. Aí se a pessoa exerce por delegação, por procuração, quem é procurador não é dirigente, porque não tem um cargo estatutário. O meu poder vem da procuração. A procuração me deu o poder. Então, se eu recebi uma procuração do presidente da empresa, eu não me torno presidente da empresa. Se eu recebi uma procuração do presidente da ONG ou da fundação, da associação, eu não me torno o presidente da associação ou fundação, porque eu exerço esse poder por delegação. Ainda que seja uma procuração de amplos poderes, quer dizer que o cara passou todo o pacote para mim, mas eu não sou ele. Eu não sou o dirigente. Eu sou um procurador. Então, o procurador não é dirigente. Porque senão eu teria um processo de ter uma organização com milhares de dirigentes se eu passasse milhares de procurações. Então eu vou passar procuração para o despachante, eu vou passar procuração para o advogado, eu vou passar procuração para o contador, eu vou passar procuração para uma série de coisas, e todos eles viraram dirigentes da minha associação, da minha fundação? Não. A gente fala, claro que não. Mas o contador tem uma procuração para entrar lá no e-social, para fazer uma série de coisas. O advogado tem procuração para fazer uma série de coisas. O gerente financeiro tem procuração para fazer outras coisas. Todos eles viraram dirigentes? Não. Então, esta é uma questão importante, porque a gente tem que ter muito claro quem é o dirigente. Ou o dirigente estatutário. O dirigente estatutário é aquele que exerce o poder de representação da pessoa jurídica no estatuto. Esse é que tinha a proibição. E aí vem aquela questão: em algum momento, alguma legislação proibiu remunerar o conselho fiscal? Não. Sabe que eu nunca achei, objetivamente. Ah, mas o conselho fiscal é administrador. Quem disse? Ele dá uma opinião, ele assina cheque, ele representa a pessoa jurídica? Não, ele nunca teve poder de direção. A função do conselheiro fiscal nunca foi de direção. Até porque, se for, ele não poderá fiscalizar, e nós temos uma situação de conflito de interesse. Eu não posso fiscalizar a mim mesmo. Então eu chego à conclusão que nunca houve proibição de remuneração de conselheiro fiscal na legislação tributária. Mas isso é porque, onde que tinha as dúvidas existem
porque eu nunca tive uma clareza na definição de dirigente. E essa é, talvez, uma inovação legislativa que seria interessante. Definir o que é o dirigente, ou então eliminar a palavra dirigente e falar administrador, para harmonizar com a legislação do Código Civil, porque aí a gente já tem toda uma estrutura definida de quem é o administrador. Eu não preciso fazer um para fazer esta troca, né? Agora, por que eu falei da questão da PJ? Porque isso é uma questão muito importante, né? Por conta de uma mudança da legislação de dividendos em 1995, no governo Fernando Henrique, que tornou os dividendos isentos de imposto de renda, você teve um grande estímulo à pejotização de altos salários no país, né? Então nós temos que várias pessoas começaram a se tornar microempresárias, quer dizer, eu com meu cônjuge, com a minha mãe, com meu filho, com um amigo, criava uma PJ que prestava serviços, e porque era uma vantagem, porque todo o dinheiro que vem eu não pago imposto de renda, porque vem para mim como dividendo, né? Então é a minha PJ que é remunerada e eu, pessoa física, recebo dividendos dessa PJ. Então eu também não estou sendo remunerado pela minha fundação ou pela minha associação. A associação e a fundação está contratando uma empresa. Agora, esta empresa pode exercer função de gestão? Não, porque a direção é só de pessoas físicas. Aí que o salto não se materializa com perfeição, né? Eu posso contratar um prestador de serviço, como contrato um escritório de advocacia para me representar em juízo, eu posso contratar alguém para me dar assessoria financeira, mas eu não posso contratar alguém para me gerir, porque esta gestão é só feita por uma pessoa natural, a não ser que seja alguém que exerça poder por procuração. Aí eu tenho que ter o dirigente estatutário, que dá uma procuração ao sócio de uma pessoa jurídica, para que essa pessoa jurídica faça atividades, como eu contrato, sei lá, uma consultoria para fazer gestão financeira. Mas note que aí eu não posso ter o próprio dirigente e a PJ sendo a mesma pessoa. Porque na associação e na fundação, só pessoa física pode ser dirigente, pelo Código Civil. Você não registra um estatuto no cartório em que uma fundação, uma associação tem uma PJ como eleita ao conselho ou eleita à diretoria. Não existe, não passa. Isso é proibido. Então eu tenho que ter pessoa física. Então, se eu vou remunerar aquele indivíduo, é o CPF que eu tenho que remunerar. Não é um CNPJ. Porque o CNPJ não é administrador. O CNPJ é prestador de serviço. E como prestador de serviço, não é administrador. E poderá prestar serviço, eventualmente, por meio de uma procuração de alguém que é o administrador. Ah, tá. Então, Eduardo, vamos imaginar que você, Eduardo, é contratado, você é eleito presidente da Fundação SASE. Aí você contrata a SASE, advogados, para administrar. Eu tenho uma situação de conflito de interesse. Eu não posso contratar a mim mesmo. Eu não posso contratar uma empresa do qual eu sou administrador, né? Então, notem que é um conjunto de regras e conceitos que tem que ser todos aplicados. Só que nós sempre tivemos esta questão da pejotização sendo muito crescente. Então, salários altos remunerações altas tendem a ser pejotizadas. É uma coisa que um candidato até discutiu com o William Bonner na campanha, porque isso é real, isso acontece em várias organizações, não é só no setor sem democratismo. Tudo pejotizado. Mas é um problema, né? Mas isso é um problema. Então, os riscos associados à tributação, eles existem nisso, no fato de você não entender bem quais são os conceitos legais, não entender com clareza quais são as limitações legais, e quando você faz a arquitetura do fluxo de caixa, isso não está muito claro. E aí você cria o risco. Que aí o risco pode ser da Receita Federal entender que a sua fundação ou a sua associação está fazendo uma distribuição disfarçada de lucro. Ou que a sua associação ou fundação está contribuindo para uma sonegação fiscal, que também é motivo para suspensão de imunidade ou de isenção, porque você praticou um ato ilícito em prejuízo do erário. É o que está na Lei 9532, né? Que é uma coisa meio esquecida. Você não pode ser partícipe de situação que gera sonegação tributária. Então, nós temos que a questão da remuneração de dirigentes, ela acaba tendo essa complexidade porque a gente assume a pejotização como uma coisa óbvia,
fácil e básica, mas não é. E isso é a coisa que tem que ser enfrentada, é o risco que tem que ser enfrentado. Até hoje a Receita Federal não deu muita atenção a isso, porque ela não fiscaliza entidades sem fins lucrativos como padrão. Porque elas não pagam imposto, então ela pensava, bom, se eu fiscalizar e tiver tudo certo, eles não vão pagar imposto, então para que eu vou gastar energia de fiscalizar? Né? Talvez seja o voto de confiança, né, que a Claudinei falou. Né? Eu confio. Só que já tem, desde 2014, todos os nossos livros contábeis estão na mão do fisco, pelo SPED, pelo Sistema Público de Escrituração Digital. Esse sistema do SPED já dá toda a informação. E os supercomputadores da Receita fazem todos os cruzamentos. Hoje a Receita, você pegando qualquer pessoa, você pegar o Eduardo Sazzi, se a Receita falar, eu quero ver o Sazzi, tá lá. Qual a árvore de relacionamentos dele? Ela vai ver qual o CPF dos meus filhos, da minha ex-mulher, da mãe, do pai, do sogro, da sogra, porque ele cruza tudo, ele sabe até o meu parente é terceiro grau. A partir do meu e todos esses CPFs, ele consegue, a Receita consegue mapear isso. E todos os CNPJs associados a essas pessoas. Simplesmente pegando o ponto focal e dar o Enter para fazer a árvore de CPF, CNPJ. Isso a Receita tem, os computadores têm essa capacidade. Então é por isso que se permite todas as conexões. Por isso que chega no primo do governador, no sobrinho. Como é que eles chegaram naquele cara? Porque a Receita tem todo esse mapa. Porque ela sabe que as pessoas fazem falcatruas em família. Porque confiam na família. Né? Então tem muito disso. Então a Receita tem essa questão. Então, agora veja, toda essa informação já está lá. Todos os CPFs, todos os CNPJs que a sua associação, fundação teve algum vínculo, já estão registrados. E o computador registra. Quanto maior a capacidade de processamento dos computadores, nós sabemos que cada vez mais eles têm mais capacidade de processamento, mais a régua vai descer. Até que vai chegar o momento que todas as prestações de contas vão ser fiscalizadas. A Receita Federal já anunciou que a gente não tem mais, que daqui a um tempo nós não vamos mais entregar a declaração de imposto de renda. Ela vai mandar para nós para a gente conferir. Já foi anunciado. Porque ela vai saber tudo que você fez. Então, nós temos que entender que essa árvore de relacionamentos, essa forma tem que ser pensada com profundidade. Né? E talvez, para mitigar riscos, isso é uma questão muito importante. Bom, é isso. Obrigado por me ouvir. Queria agradecer o Eduardo, que trouxe, acho que, essas questões práticas importantes e que são desses reflexos também. Agradecer também o Dr. Ayrton e fazer coro aqui com a fala do deputado Paulo Teixeira de que o Ayrton é, enfim, um daqueles promotores de fundações que realmente segue o que o Código Civil estabelece lá, de que ele vela pelas fundações, ele cuida das fundações e não pura e simplesmente fiscaliza no sentido externo, mas, enfim, de dar realmente esse apoio e essa preocupação com o interesse maior, o interesse público que elas perseguem. Então, a gente já passou da 1, mas é claro que eu vou abrir para as pessoas que queiram fazer as suas intervenções e as suas perguntas, para que a mesa possa fazer os seus comentários finais. Então, eu queria saber se tem alguém... o microfone acho que não está funcionando de novo, né? Eu estava com ele na mão. Está atrás de você. Alguém pode ajudar com o microfone? Não. Obrigada. Ali, ele. Eu peço só que a gente seja breve nas perguntas. Bravo não. Breve. Pode ser também? Nas perguntas. Sereno e breve, eu vou ser. Tá ótimo. Me chamo Lucas Roncati, atuo numa organização que é a FEBRACT, desde 1990, aqui em São Paulo. Uma das ações é a celebração de um termo de atuação em rede com o governo do Estado de São Paulo, na qual estão ligadas outras 68 organizações na condição de executantes, nós celebrantes.
Obrigado pelas contribuições importantes. Vou dirigir a minha pergunta para o colega que falou por último. Nós não temos lá na FEBRACT a remuneração de dirigentes, nunca tivemos como prática e até combatemos, de certa forma, isso ao longo do tempo para que não acontecesse. Então, essa é uma temática nova. A minha dúvida de duas situações que eu já observei em outras organizações é se o dirigente pode ser remunerado pelo exercício de outra função. Então, pensamos o presidente de uma organização que é também psicólogo e ele vai ser contratado como psicólogo na organização. Já contemplado aí o conflito de interesses que você relatou, mas se você pudesse depois explicar um pouquinho além disso. E a possibilidade de contratar alguém que seja membro da diretoria como pessoa jurídica, mas para a prestação de um serviço em específico. Como, por exemplo, a gente tem uma formação, um curso, e eu contrato alguém da diretoria por ser especialista em alguma área para ministrar uma aula e eu vou remunerá-lo como um prestador PJ, né, e não pessoa física. Obrigada. Mais alguém? Se inscrever? Ele ali. Eu não sei se está sem bateria. Sazi, só para você esclarecer a questão do Prolabore, você estava dizendo que ele pode ser usado por associações, esse mecanismo de remuneração via Prolabore ao invés de CLT, com um diretor eleito, ou seja, associados escolhem um diretor entre si e ele poder ser remunerado via Prolabore? Rebeca, aqui na frente. Os dois ali. Ah, mas deixa. A minha pergunta é um pouco para Paulo, um pouco para vocês dois aqui, mas é porque acho que está funcionando. Mas é basicamente o seguinte: se aqueles 5 pontos que você declara estão intrinsecamente ligados à identidade do setor, né? Que hora a gente parece mais público, hora mais privado, hora puxa para cá, então se a gente não tem esse problema de identidade, e com relação a todas as questões de implicações fiscais, tributárias, de fiscalização, que obviamente precisa ser fiscalizada também, mas se não caberia um processo de autorregulação também, que converse com a sociedade civil, que faça um chamamento da própria autogestão, da transparência, enfim, se não cabe também um processo de autorregulação que diminui a pressão sobre o Estado de regular a atividade do setor. Perfeito. Não sei. Eleita coordenadora de recursos humanos do Museu Afro Brasil, eu tenho uma pergunta que foi do meu diretor administrativo financeiro. Ele está perguntando se o diretor que acumula a função de curador pode ser remunerado pela curadoria. Tá ótimo. O Agnaldo e Rodrigo. Vou falar algo. Mas assim, não é uma pergunta, mas uma colocação. Porque eu achei muito interessante o que a Rebeca falou com relação a essa mudança de paradigma. Eu acho que isso já está nesse caminho agora. Mas assim, e daí um pouco juntando um pouco o que o Sazi falou, dessa questão conceitual do dirigente administrador. Eu acho que está faltando esses ajustes nessa uniformização da lei. Então a gente fala assim, a gente vê, a própria lei do marco regulatório, ela não fala associação e fundação, ela fala organização religiosa, fala organização da sociedade civil, mas na organização religiosa ela fala natureza jurídica. Daí a gente vai ver as alterações da legislação, daí ela fala também associação, fundação, da lei tributária, né, e organização da sociedade civil. Depois ela remete, ela fala que ela consta o título, mas essa última alteração do marco regulatório, ela faz referência ali da OCIP, entendeu? Então assim, eu não acho que são coisas muito complicadas para a gente ajustar, mas eu acho que tem que ser, é um ajuste assim, eu acho que talvez simples, mas eu acho que talvez o esforço é esse, como fazer esse ajuste simples com um poder legislativo todo complicado. Porque assim, eu acho que tem que ser a questão mais técnica para a gente chegar nesse ponto e fazer esse ajuste para ter mais clareza. Né? Então assim, é só você precisa dessa colocação. Porque eu não acho que o caminho está curto. Eu acho que teve a quebra de paradigma, eu acho que a gente tem clareza nesses ajustes, no aspecto técnico.
Então não acho que seja difícil fazer esses ajustes. Mas qual é o processo para fazer esses ajustes? Essa colocação que eu queria. Só complementando, assim, hoje a Receita Federal, ela já, sou Aguinaldo, sou contador, a gente está aí também fazendo parte de organizações, mas como contador hoje, a gente acompanha, a Receita Federal já chama de administradores. Daí ela fala, você vai fazer qualquer alteração, mudou a diretoria. Sim, quem são os administradores? Né? Que é o QSA. Então, ele pergunta, o administrador é o que? Ele é presidente. E os outros? Diretores. Ponto. Ele não pergunta mais nada, se é tesoureiro, se é outra coisa. Então, ele chama, quem são os administradores? Presidente. Então, ele não abre outras possibilidades, se é conselho, tal. Ele vai nessa... Ele já definiu que são administradores. Ele que parou, acho que talvez, né, nessa questão do Código Civil de uma maneira mais ampla, né? Então é uma mudança. Antes até abria um pouco mais do quadro, mas a Receita, ela chama de administradores, de maneira geral. Nicole, e aí eu... Tá, então os últimos três. Nicole, Eleutéria e o colega ali, e aí a gente fecha. Nicole, da Associação Paulista de Fundações, só na linha do que o Rodrigo falou, a minha pergunta é, a produção científica que está sendo, que já foi até apresentada, e que não sei até onde ainda irá, é fantástica e necessária, e eu acho que a Eleutéria falou muito isso da produção, de se inscrever. Há um passo seguinte, assim, previsto nesse trabalho, efetivamente, da gente poder encaminhar alguma coisa, ou se espera deste grupo, desse trabalho, qual é o passo seguinte? Tem algo em concreto que, de repente, esse grupo que está aqui, que acompanhou a outra, mais as suas organizações, que a gente possa movimentar para tentar efetivamente colocar em prática essa lei, a nova legislação? Obrigada, Nicole. Eleutéria? Não, eu só queria dizer que a mesa é muito rica, né? Mas, assim, realmente, para o dia a dia, quem está na gestão, é muito complicado escutar algumas coisas. Porque aí você aprende mais e fica com muitos problemas. Você declarou o problema ali. Consciência, né? Mas assim, a questão é que nós estamos num processo, e esse processo que a gente está sobre remuneração de dirigente, o que está permite, cria essas distorções. É disso que eu estava falando. Então, para mim, eu saio daqui arrasada. Consciência é a pior coisa. A ignorância é uma felicidade, né? Me chamo Marcelo, estou na OS, que administra na Cooperativa de Paulo. Nós temos uma diretoria que é remunerada, conforme os preceitos da IOS. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela complementaridade das falas. Então, uma fala bastante importante. Uma das poucas vezes que eu ouvi uma fala tão objetiva, direta e clara a respeito da questão de administração, dirigente e da forma que ela pode ser conduzida. E só para contrapor ao que o nosso colega disse, nós temos um estatuto que é um pouco contrário. Pelo contrário, ele define a remuneração da diretoria executiva e veda. O diretor executivo ele pode até executar qualquer outra função como curador ou outra função dentro do corpo, mas ele já é remunerado como dirigente. Então, só para contrapor, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Que foram duas perguntas falando de remuneração e tentar meios outros de remunerar dentro da própria estrutura. A nossa, diferentemente, ela já diz que o dirigente é remunerado e se ele executa alguma função complementar ali, ele já tem a remuneração devida para ele. Tá ótimo. Agradeço. Eu vou, acho que já passar a palavra para... Enfim, eu posso começar fazendo as considerações das duas perguntas que eu acho que cabem mais à minha fala e depois passo na ordem, acho que o Eduardo fecha também, que muitas perguntas estão direcionadas a ele também.
respondendo Rebeca, né, e Nicole também, eu acho que trazem essas provocações. Enfim, eu não tenho dúvida de que tem uma questão de identidade no setor, né? E até, como advogada, a gente percebe muito isso, né? E as pessoas falam assim, doutora, eu sou uma OCIP ou eu sou uma ONG, né? Eu falo, gente, isso é uma questão de identidade, né? Então, assim, realmente, eu acho que das próprias organizações, muitas vezes, não é feita uma reflexão mais profunda de planejamento mesmo sobre o tipo de atividade e de governança e de formatação jurídica, porque existe uma ampla possibilidade de modelos, mas nem sempre essa escolha é feita de forma consciente e alinhada com as atividades, com o plano de atuação, né? Então, aqui até a pergunta das OSs, é muito isso. Eu sei que vou me qualificar como OS no estado de São Paulo para uma determinada parceria. Claro que as minhas regras, incluindo limitação de remuneração de dirigentes, vão ter determinadas limitações que outras organizações, muito embora sejam também uma associação, não têm, né? Então, eu concordo completamente com a sua provocação, mas não sei exatamente como encaminhar isso, porque eu estou aqui no âmbito jurídico, então eu percebo essa questão da isonomia, da diferença dos tratamentos e, como a própria Claudinelli colocou também, situações diferentes têm que ser tratadas de maneira diferente. Então, é evidente, a gente tem as SA, Comandita Simples, MEI, as empresas, enfim, de várias formas de empresa, e, no fim, sociedade civil acaba sendo regulado, muitas vezes, por legislações esparsas, sem pensar a organicidade das instituições, né? Então, até é muito bacana a gente estar aqui com um público tão qualificado e com administradores, que eu acho que é esse debate que nos possibilita, para além da proposta de alteração da norma, que eventualmente a gente pode sugerir, sem dúvida tem um pano de fundo muito importante para conseguir, eventualmente, caminhar para uma ideia de autorregulamentação, de autorregulação, né? Então, desde que eu estava na faculdade ainda, lá em 99, eu já ouvia falar em propostas de autorregulação da sociedade civil, né? O próprio GIF tinha um pouco essa agenda, outras organizações, o IBASE também trazia um pouco algumas ideias ali com a história do balanço social e tal. E são temas que vêm e voltam, mas eu acho que, enfim, falta talvez esse caldo identitário mais forte para conseguir levar esses níveis de propostas de qual seria essa autorregulamentação, mas eu não tenho dúvida que seria uma excelente resposta em termos de transparência, de compromisso público, que isso viesse da própria sociedade civil e, sem dúvida, poderia vir muito melhor, né? Mas é necessário construir isso. Pena que a Eleutéria foi também, mas, sem dúvida, essa é uma provocação que a plataforma das... você está ali. Que a plataforma sempre recebe também, né? É um tema, toda a reunião lá do encontro, e autorregulamentação, autorregulação, que propostas a gente vai levar, né? Então, esse é um ponto fundamental. E respondendo também a pergunta da Nicole, enfim, a gente se propôs a pensar propostas de alteração legislativa, né? Mas não exatamente em fazer uma ação de advocacy ou apresentar um projeto de lei ou coisas do gênero. Então, a partir desses 5 pontos, temos as legislações 9532, 12.101, a própria, enfim, o decreto estadual que trata aí da remuneração de dirigentes, agora é MP 851, então, que acabam todas se classificando nessas variáveis do tipo de limitação que comporta. Então, a gente vai, no relatório final, apresentar as nossas considerações. E, claro, nós somos uma equipe de especialistas, né? 4 especialistas discutindo o mesmo assunto, nem sempre chegam nos mesmos resultados. Então, esse já é um primeiro esforço, a gente amplia, traz para o debate e apresenta essas possibilidades para que, numa articulação mais ampla, eventualmente, a gente possa, assim, unir numa proposta comum ou com as suas diferenças também, em prol dessa ideia. Então, acho que é isso. O Ayrton, vou passar para o Ayrton, que ele já tinha mencionado uma limitação de tempo. Rapidinho. Obrigado, Paula. Eu vou ser bastante breve. Eu tenho uma consulta médica daqui a alguns minutos e eu não posso deixar de estar presente, porque é importante. E eu vou falar
fazer uma provocação para todos e eu vou embora para não ouvir a resposta. Eu acho que, rapidamente, quando a gente fala de remuneração de dirigentes, a nossa legislação ela não dá a segurança jurídica desejada, mas ela define alguns parâmetros que eu acho que uma interpretação sistêmica, uma interpretação lógica, dá um norte razoavelmente seguro para a gente compreender aonde há um permissivo expresso da legislação para remunerar sem qualquer tipo de restrição. Isso está na lei de OS, quando fala em fixar a remuneração dos membros da diretoria. Ou na lei de OCIP, a remuneração para os dirigentes que efetivamente exerçam funções na gestão executiva. Ou a lei 13.151, que atuem efetivamente na gestão executiva. Então eu tenho um pouco de receio de acompanhar, muito embora eu respeito pelo Eduardo e a doutrina dele, de uma interpretação mais restrita, porque eu acho que pode ser uma pegada da Receita Federal de consolidar o entendimento de que a legislação permite a remuneração tão somente do administrador, compreendendo-se administrador como aquele responsável pela representação ativa e passiva da organização. E a legislação parece que abre um campo um pouco mais amplo para isso, dessas várias leis, todas numa linha, dando a cobertura a um entendimento que todos os integrantes da gestão executiva, e não só o representante, o administrador em sentido estrito, ele tem o permissivo para remunerar. Porque, às vezes, a diretoria executiva é um órgão colegiado, com pessoas responsáveis por determinadas frentes da gestão executiva, que não só a administração financeira e de representação, é algo um pouco mais amplo que isso. Vamos imaginar, por exemplo, uma diretoria com um diretor de cursos, um diretor de projetos, ele não assina cheques, ele não representa, estrito sensu, judicialmente e extrajudicialmente a organização, mas ele está integrando um campo de atuação que efetivamente é a gestão executiva da instituição. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Era o único recado, depois eu acredito que os demais vão abordar os outros temas. Eu peço 1000 desculpas para vocês, saio constrangido antes de terminar o evento, mas de fato é necessário, e agradeço a organização, agradeço a PUC, agradeço especialmente ao NEATES, a Lianesa, de todos vocês na banca, no auditório, dizer que fiquei muito contente de estar aqui com vocês essa manhã. Muito obrigado. Obrigada. Vou passar já para a Claudinelli. A gente que pede desculpas por se estender além do tempo, mas está tão bom. Bom, rapidinho alguns pontos. Primeiro, no âmbito da legislação estadual, o conceito de dirigente inclui conselho e diretoria. E quando a gente fala de diretoria, quando a gente fala de regras de limitação para remuneração, nós nos referimos à diretoria, que, em via de regra, pelo menos no caso da cultura, é diretoria executiva, administrativa e financeira e diretoria técnica, artística ou equivalente. Né? Isso quer dizer que as regras estão pensadas para essa diretoria, porém, há ainda uma discussão que não avançou sobre a pertinência ou não de remuneração de conselhos, e eu acho que um pouco nessa linha a fala do Dr. Ayrton. De outro lado, ainda sobre aspectos das possibilidades de remuneração, a gente defende muito que nem tudo precisa estar previsto na legislação. Muita coisa precisa ser regulada de outras formas. Então, para compras e
contratação de serviços, por exemplo, a gente tem um referencial de boas práticas construído junto com as OSs. A mesma coisa para a remuneração de recursos humanos. Né? Dentre o conjunto de regramentos no âmbito da cultura, a prática é não remunerar, o que aparece muito explicitamente em vários estatutos, não remunerar duplamente. É uma recomendação da secretaria, um diretor executivo, administrativo ou técnico não deve ser remunerado de outra forma na mesma organização social por outras atividades, mesmo que diferenciadas daquela principal. Né? Há um esforço de construção de consenso, sempre com um bocado de conflito prévio, mas muito rico, né, na negociação para estabelecimento dessas regras. Esses referenciais de boas práticas estão na internet, no nosso portal da transparência, assim como o parecer da unidade de monitoramento sobre as prestações de 17, que tem um longo texto de apresentação tratando dessas questões. Eu gostaria de recomendar a leitura. E só para finalizar, Rebeca, concordo plenamente que a questão de identidade é um ponto-chave e acho que a autorregulação poderia ser um caminho para resolver essa identidade. Primeiro setor é uma coisa, segundo setor é outra coisa, o terceiro é uma terceira que precisa se definir. É muito ruim deixar que o Estado faça isso. Eu acho que a autorregulação, que o encontro das organizações definindo práticas de governança e governabilidade seria o melhor caminho para apresentar-se como solução de parcerias em vários aspectos, como campo privado de interesse público, e precisa ser de própria voz. Embora, né, a gente viu o deputado falando, e há um esforço parlamentar, e há um esforço dos órgãos de controle e dos judiciários e jurídicos da vida para tentar circunscrever e delimitar isso. Eu acho que a gente devia caminhar numa outra direção. É isso. Obrigada, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e pelo aprendizado. Veja, nós temos umas questões interessantes, né? Quer dizer, quando eu falei da questão da arquitetura, do estatuto, isso é uma questão muito importante. Porque, como eu falei, o Código Civil, se vocês tiverem a curiosidade de ler, ou se já tiverem lido, vai falar assim, o estatuto deve dispor sobre a administração. É só isso que ele fala. Então, ele dá uma arquitetura toda ampla. E depois ele fala, o estatuto deve dispor sobre como entidades representativa e passivamente em juízo ou fora dele. Ele faz uma pergunta. Eu posso ter todo esse poder concentrado numa única pessoa, no imperador da organização. Todos os poderes estão nele. Ou eu posso dizer, isso está na mão da diretoria que assina por 2 diretores. Quaisquer 2 diretores. Então, se eu tenho uma diretoria, se o estatuto fala, a representação é da diretoria de 5 e assina o cheque em qualquer 2 diretores, então estou falando que os 5 são administradores, não apenas um, porque eu coloquei no estatuto que aqueles 5, por 2 assinaturas, são os que representam. Aí, claro, a diretoria toda é o administrador. Eu posso chegar e ter uma dinâmica de só ter um nível hierárquico, não ter 2 níveis voluntários, conselho e diretoria. Eu tenho só um órgão, um conselho, e aí eu coloco que no estatuto está previsto 2 conselheiros assinam. Quaisquer 2 conselheiros assinam. Então, eles são. Ah, não, mas quem assina o cheque é só o presidente, mas quem toma a decisão de contratar é a diretoria, é o conselho inteiro. Bom, aí eu tenho o conselho como administrador. Porque aí eu disse que quem tomou a decisão de empenhar dinheiro foi o conselho. Então, não há dúvida que a definição de quem é o administrador, ele pode ser estreita ou mais ampla, a depender de como eu fiz a arquitetura da gestão da minha organização. Então, por isso a resposta vem do estatuto. O estatuto é um instrumento-chave. E aí, por isso que fala dirigente estatutário. Voltamos para aquele documento. Né? Porque a lei não definiu. Né? Na lei das SA eu tenho conselho e diretoria. Né? Mas eu não tenho isso na lei das fundações ou na lei das associações. Então, nós temos que trabalhar com o estatuto. Então, isso é uma questão importante para a gente definir qual é o escopo do que é o administrador. A questão se o dirigente pode ter dupla função dentro da organização, a Claudinella já abordou um pouco, né? Mas também nós temos que pensar o seguinte, por mais que a gente queira, o dia continua tendo 24 horas, né? Que a gente queira que fosse diferente. Então é o seguinte, se o administrador é pago para ter uma função full time,
qual é o segundo horário que ele vai trabalhar? Ele não tem como trabalhar um segundo horário. E nós temos que entender o seguinte, o administrador é o único cara que não tem carga horária. Ele é administrador 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diferentemente do empregado que fala, você é contratado para trabalhar 40 horas semanais, o administrador não tem jornada de trabalho. Então é um pouco difícil que a pessoa que tendo sido eleita como administrador, que se pressupõe um cargo 24/7, ele consiga ter um outro emprego naquela mesma organização, uma outra remuneração naquela mesma organização. A única hipótese que eu vislumbro para isso são as situações que o diretor é eleito da base. Acontece muito, por exemplo, em hospital ou em faculdade. O médico ascende ao cargo de direção. O professor ascende ao cargo de direção. Então ele já tinha um vínculo. Mas aí vai vir aquela questão. Você continua clinicando? Aí você poderia ter 2 salários. Você continua dando aula? Porque se você deixou de clinicar, se você deixou de dar aula, aquele salário não se justifica mais. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte, eu acho que se o cara é diretor, ele assumir outra função, não dá. Né? É um risco muito grande, porque ele é administrador 24/7. Agora, se ele já era um empregado e ascende a diretor, aí nós temos que ver como se vai conciliar a compatibilização de jornada. Desculpa, Eduardo, só um detalhe bem importante que a sua fala me fez recordar. A gente tem a situação de duplo vínculo em alguns contratos de gestão, justamente porque há um partimento de carga horária. Isso acontece especialmente com os músicos, que também são professores nas nossas escolas artísticas. Então, ele tem uma carga horária, por exemplo, de 16 ou 20 horas semanais e recebe dentro de um sindicato, de uma regra, né, com vínculo empregatício como professor, e outro sindicato, outra regra, como músico, no restante da carga horária em que ele é empregado. Isso acontece. Não, então essa é a questão dessa temática da acumulação. Né? A questão do Prolabore é o seguinte, o Prolabore é a forma de remuneração de administrador de pessoa jurídica. Ele está previsto. E ele é uma remuneração dada à pessoa física diretamente. Né? Então, o Prolabore é definido em ata. Né? Então, fixa-se a remuneração global da diretoria em X. E aí ele é pago em 12 parcelas, porque ele não administra 13 meses, ele administra 12. Né? Então, ele é pago em 12 parcelas. E é sujeito a INSS, porque é o rendimento pago à pessoa física, e sujeito a imposto de renda, porque é sujeito remunerado pago à pessoa física. Né? Ele não tem o FGTS. O FGTS para a Prolabore é facultativo. Pode ser pago, mas não obrigatoriamente tem que ser pago. Então, nós temos que o seguinte, que a remuneração do Prolabore ela é mais barata do que uma remuneração do empregado. Porque eu não tenho FGTS, eu não tenho 13º, não tenho adicional de férias, não tenho verbas rescisórias na dispensa. Multa, aviso prévio, e não tenho estabilidades. Então ela é mais barata. Contribuição patronal também. Oi? Contribuição patronal também incide. Não, a contribuição patronal incide. Só que ela incide 20% e não 25,7%. Não tem sistema S. Então ela é mais barata também do ponto de vista dos encargos à Previdência Social. Né? Então, essa é a remuneração que é a recomendada. Né? E aí você pode remunerar o que for. Né? Inclusive, você pode subir no teto da remuneração, sobe um pouco o valor mensal. Porque o teto da remuneração do Serviço Público Federal é em 13 vezes. É aquele salário vezes 13. Sim, mas o teto da remuneração não tem penduricalho. É que acontece que o teto da remuneração não compreende os penduricalhos. Os penduricalhos são a parte, por isso que viola o teto. É a discussão aí... Por isso que existe penduricalho. Né? Mas a gente pensar que sei lá, que ele ganharia 13 salários, porque a administração federal tem 13 salários, você poderia até melhorar a Prolabore em 1/12 mensal para pegar esse 13º e dividir em 12. Mas seria isso. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada a todos pela presença, pela persistência e
Todos assinaram a lista. Se alguém não assinou, por favor, para a gente poder mandar os materiais depois. Rebeca, mais alguém não assinou?